Vamos lá, pessoal. Iniciando o módulo 1 de bioética, tema 1, colocar aqui o Pomodoro para acompanhar a sessão. Bioética, História e Saúde Pública. Descrição: o estudo da bioética, relação entre os conceitos de bioética, saúde e práticas de cuidado. Teoria da bioética, juramento de Hipócrates. Principais conceitos de bioética, regras dos direitos, ética normativa. Propósito: compreender o conceito de vulnerabilidade e sua relação com a bioética e os direitos humanos, assim como fornecer aos acadêmicos informações necessárias para que eles possam avaliar como as reflexões bioéticas podem ser aplicadas no seu dia a dia. Objetivos: módulo 1, identificar temas como o respeito à pessoa, vulnerabilidade e ética na saúde. Módulo 2, definir os fundamentos da bioética. Introdução. Neste tema, vamos construir um aprendizado baseado na reflexão sobre o posicionamento da bioética e da sua ligação com os direitos humanos e a dignidade constitucional, procurando assim uma melhora pessoal com cientificidade, com nobreza, no sentido digno de conjunto, com concretude ideal de explorar os direitos sobre a vida no campo da ciência. Módulo 1. Identificar temas como respeito à pessoa, vulnerabilidade e ética na saúde. Introdução. Antes de iniciarmos nossa discussão sobre a temática desse módulo, proponho uma reflexão sobre algumas situações. Exemplo: imagine que você está a caminho da faculdade e um morador de rua pede a você alguma ajuda financeira ou que você observa um idoso com dificuldade para atravessar a rua. Em ambas as situações, você pode optar por ajudar ou não. Nos casos supracitados, a moral tem uma grande influência, pois está relacionada com seus valores individuais, ou seja, possibilita sua reflexão sobre a situação vivenciada, oferecendo a ajuda precisa. Agora, vamos pensar sobre uma outra situação. Exemplo: suponha que você está no ônibus voltando para seu lar e observa uma pessoa jogando uma embalagem pela janela em via pública. Olhando para esta situação, pela visão ética, esta pessoa deveria jogar a embalagem em uma lixeira. A decisão tomada, no caso acima, é entendida como algo inapropriado eticamente, pois além de sujar a via pública, essa pessoa pode estar incentivando a outros indivíduos cometer o mesmo ato. Sensibilidade, razão, moral, ética, ético, relações, equacionamento, desenvolvimento, justiça, personalidade, honra, planos, juízo, saber, despertar, afetividade, dimensão, senso, afetiva, conhecimento intelectual, enfim, uma série de palavras. Ética e moral. Qual é a real diferença? Quando pensamos sobre ética e moral, observamos que são conceitos utilizados normalmente como sinônimos, porém não são. Ao falar sobre ética, estamos falando de um ramo da filosofia, aquela que estuda os valores morais do ser humano, sua convivência em sociedade, julgando condutas que são adequadas ou não, olhando para o que é certo e o que é errado, o bom ou ruim. Quando pensamos nesse conceito, nós estamos falando de uma matéria cujo objetivo é estudar os valores morais do ser humano e suas relações com outros seres semelhantes a ele. Podemos dizer ainda que a ética é algo imutável, pois ela é o estudo dos valores morais.
Agora, ao pensarmos no conceito de moral, imaginamos algo mais concreto. Ela representa um conjunto de regras que variam de acordo com a cultura e os costumes vigentes em um determinado grupo social. A moral pode ser definida como o campo de atuação da própria ética. Veja a seguir a diferença entre ética e a moral. A palavra ética vem do grego ethos, que significa conduta ou modo de ser. A ética estuda sobre a moral e as formas de conduta. Normalmente é consistente, ou seja, ela não muda. Somente em casos extraordinários que há a mudança de um pensamento ético, mas na maioria dos casos a ética tem características universais e permanentes, não sofrendo influência do tempo. Ela deve ser universal, pois deve abarcar e envolver a todos, explicando as formas morais de modo racional. Já a moral vem da palavra latina moralis, que significa costume. A moral é a regra de conduta aplicada a um grupo ou a uma determinada cultura. Ela em si provém de um sistema social. Se origina na cultura. A moral, diferentemente da ética, não tem característica permanente e universal, mas sim temporal, dependendo de cada cultura e sociedade. Portanto, existem várias morais. Desta forma, a moral tende a ser consistente dentro de um determinado contexto, aplicada da mesma forma a todos, porém varia em cada cultura. Resumindo, ética, origem grega ethos, conduta, faz uma reflexão sobre a moral, é perene e consistente, não muda, explica a moral de modo racional e é universal. Moral tem origem latina moralis, costume, diz respeito às regras de uma cultura, tem origem na cultura, existem várias morais, a moral é algo de ordem prática, sem reflexão, é o objeto de estudo da ética. O campo moral se dá no campo prático, o campo da moral se dá no campo prático, enquanto o campo da ética ocorre no campo teórico. Podemos simplificar que a moral é o conjunto de normas e princípios que se baseiam em uma cultura e nos costumes de uma determinada sociedade. A ética é o conjunto e a reflexão sobre a moral, nos dizendo como viver em sociedade. Da ética para a vida. A ética é um valor social e guia de princípio, crenças e ações. Como abordado anteriormente, por mais que a ética estude a moral, ela em si não se confundem, principalmente na filosofia antiga. Neste modelo, a ética era considerada e vista como um modelo de melhor viver e conviver tanto da vida privada quanto na vida comunitária. A ética antiga abrangia vários campos que hoje são separados da ética, tais como antropologia, psicologia, sociologia, economia, pedagogia e política, sendo que ambas são campos de convívio comunitário, pois na antiguidade a atitude ética não está desvinculada do fazer social e da educação. Os conceitos de dever, vontade e responsabilidade são próprios da especulação ética. A concepção ética antiga foi vista sobre várias dimensões. Os pré-socráticos deram a visão ontológica. Pitágoras via a ética de forma matemática. A partir dele, ela sai do campo ontológico e entra em questões práticas. Para Sócrates, a ética é um bem viver. Viver está intimamente ligado ao conhecimento. Em uma vivência virtuosa, pois, para Sócrates, virtude é conhecimento, devido ao fato de que todos buscam o bem e a virtude e a justiça é inegavelmente boa. Posteriormente, com a Revolução Industrial, ocorreu uma mudança nos campos da filosofia. A ética passou a tomar parte de uma autonomia,
se desvinculando de outros campos inclusos nela. Com isso, deixou de ser um modo de vivência comunitária e tornou-se um ramo da filosofia que se detém agora no estudo das normas morais das sociedades, explicando costumes. A moral se aproxima da ética, pois torna-se seu campo de estudo. Porém, mesmo com esta aproximação, as duas não se misturam. Atualmente, há subdivisões em campos dentro da própria ética que são metaética, teoria da significação dos termos e proposições morais e como seus valores podem ser determinados. Normativa, que estuda os meios práticos de se determinar as ações morais. Ética aplicada, que estuda como a moral é aplicada em situações específicas. Ética descritiva ou ética comparativa, que estuda as visões, descrições e crenças sobre a moral. Ética moral, que é a reflexão sobre os valores das ações morais, seja no âmbito coletivo, seja no âmbito individual. No entanto, por mais que a ética tenha obtido características científicas, ela não é ciência, mas filosofia. Todo pensamento filosófico deixa em aberto, e a ética, por mais que possua critérios de permanência, se modifica em casos extraordinários e a ciência em si tem caráter de determinação. Vulnerabilidade e ética do cuidado. Quando falamos sobre cuidado, ética do cuidado e vulnerabilidade, a questão fundamental começa por ser uma questão antropológica. Só podemos pensar propriamente o cuidado ancorados em uma base filosófica antropológica. Para refletir sobre a vulnerabilidade e o cuidado, é importante entender dois tipos de correntes antropológicas que estudam tais elementos. De um lado, temos a antropologia do corpo, na linha de um pensamento dualístico, que é um exemplo paradigmático da antropologia cartesiana, que nos traz uma caracterização do corpo como objeto e que desse conceito passa uma apresentação do corpo como máquina. Porém, esta linha de pensamento repercute-se em uma outra em que dualismos que são extremamente importantes no contexto da relação com o corpo humano. Em primeiro lugar, temos um dualismo entre a razão e a afetividade barra paixão, que são definidas por Descartes como ações do corpo sobre a alma. Em segundo lugar, há um dualismo entre sujeito e objeto, um dualismo simultaneamente fisiológico e ético, que se centraliza em um sujeito que vê e o objeto é aquilo que é visto. Em terceiro lugar, temos a caracterização de uma razão técnico-instrumental como via de acesso ao corpo barra objeto e, finalmente, uma centralização no ser individual. Essa matriz antropológica, citada anteriormente, contrapôs-se ainda no século XVII a uma antropologia do corpo formada no pensamento unificador, que caracteriza o ser humano a partir de sua unidade, não com um dualismo substancial entre o corpo e a alma, mas corpo e ideia de corpo, não sendo apenas modos de uma máquina substância, de uma única substância. Repetindo a frase, essa matriz antropológica citada anteriormente contrapôs-se ainda no século XVII a uma antropologia do corpo formada no pensamento unificador que caracteriza o ser humano a partir de sua unidade, não com um dualismo substancial entre o corpo e a alma, mas corpo e ideia de corpo, não sendo apenas modos de uma única substância. Também as emoções e as paixões são pensadas a partir dessa perspectiva como a variação da pulsão de vida e da potência de agir do homem, reaproximando razão e afetividade, postulando ao mesmo tempo a elaboração de uma razão emotiva num processo de libertação ou de salvação, que passa pela afirmação da potência de agir
e da pulsão de vida do próprio ser humano. Tudo isso integrado à natureza. Portanto, não há um isolamento do homem, mas uma reintrodução do homem na natureza. A vulnerabilidade afeta o ser humano como um todo na sua dimensão física e corpórea, na sua dimensão psíquica e espiritual. A vulnerabilidade é caracterizada como a exposição do ser humano ao que é exterior, numa relação marcada pela assimetria. Ela tem diversos sentidos. Veja a seguir. No sentido do senso comum, em que ser vulnerável é estar sujeito a algum tipo de vulneração, agressão ou dano. Na ecologia, usa esse conceito relacionado a populações que estão sujeitas aos impactos de desastres ecológicos. Na psicologia, é utilizado com a suscetibilidade a determinadas reações negativas diante dos impasses, dos problemas enfrentados pelas pessoas. No serviço social, o pensamento se volta à perspectiva da vulnerabilidade social a uma densidade de cidadania. Na bioética, em que foca na pesquisa em seres vivos, ligada às pessoas que estão ligadas a protocolos de pesquisas, terem condições ou não de perceberem qual é o risco que elas estão correndo ao participar de pesquisa, quais são os ganhos que elas podem ter e como elas podem se defender de qualquer tipo de encaminhamento que seja desfavorável a elas. No direito, está vinculado aos direitos humanos. A partir desse ponto, há uma migração para a saúde, especialmente na época da epidemia do HIV/AIDS. A partir deste momento, a vulnerabilidade na saúde passa a discutir o quanto que determinados grupos populacionais estão mais ou menos cobertos pelas suas garantias em termos de direitos humanos. Ética na saúde. Vamos iniciar uma breve reflexão. Você provavelmente tem algum ente querido, avô, filho, esposa, mãe, pai. Já parou para pensar que aquele senhor inconsciente que você está cuidando poderia ser o seu avô? Parou para imaginar como você gostaria que cuidassem dele? Pois é exatamente neste pensamento que a sua assistência ao paciente deve se basear. Para a ética, a vida é uma teia onde todos os fios são importantes, inseparáveis e coprodutores uns dos outros. Portanto, agir com ética é prezar pela saúde e pela vida do próximo, não esquecendo que você, enquanto profissional, também é humano que passa por adversidades todos os dias, mas você escolheu como profissão o cuidar. É por isso que você precisa estar atento a manutenção de uma postura consciente, solidária e responsável. Voltemos ao caso anterior. Aquele senhor do qual falamos é um paciente que possui câncer terminal. Ele não tem mais consciência para decidir sobre sua própria vida, pois não possui familiares e a medicação de que ele precisa para continuar vivo lhe causa muitas dores. Ele pede para que você pare de lhe medicar, implora para que você o deixe morrer. Como você lidaria com essa situação? É muito difícil pensar sobre o fim da vida e lidar com este inevitável acontecimento. Porém, veremos como a ética na saúde pode ajudar. Atenção! Vale lembrar que a bioética trabalha com a valorização da vida e é regida por quatro princípios básicos: a beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça. Entenda o significado de cada um desses princípios. Princípio da beneficência está relacionada ao dever de ajudar, fazer o bem ou promover o bem
mas também está relacionada ao dever de avaliar os riscos de uma situação e seus benefícios potenciais. É o dever de buscar o máximo de benefícios, mas preocupando-se por diminuir ao mínimo os danos e riscos. Voltando ao caso clínico, será que os benefícios da medicação são maiores que os efeitos colaterais que ela causa? Será que o seu atendimento está promovendo o bem de fato? Princípio da não maleficência. Trata sobre não se abster de causar danos ou colocar paciente em risco. Neste item, é muito importante a realização de uma boa avaliação e, para isso, é preciso competência profissional. Sendo assim, também é um preceito da bioética e a constante capacitação sendo assim, também é um preceito da bioética a constante capacitação, já que o campo de saúde compreende os conhecimentos científicos e técnicos somados às práticas sociais, éticas e políticas. Para o senhor do caso em questão, mesmo sem consciência para decidir sobre sua vida, é o respeito que você tem pela sua dor, é o tempo que você despende tentando encontrar medicações e técnicas que diminuam o seu sofrimento. Princípio da autonomia está relacionado ao decidir por si mesmo. Ainda que tenha perdido esse poder, o Senhor no leito espera que de você respeito à dignidade, à privacidade e à liberdade. Nesse princípio, é mais fácil imaginar o dilema no atendimento a um paciente que se recusa a continuar um tratamento. Tirando as peculiaridades de cada situação, o mais importante é que você não esqueça que seu dever é fornecer informações técnicas para orientar a decisão, mas sem manipular o paciente. Se após você explicar com dedicação a importância do tratamento e os danos que a não medicação pode causar, e ainda assim o paciente optar por não continuar a terapia, seu desejo precisa ser respeitado. A única exceção aqui é no caso em que o bem-estar público está acima do bem-estar de um único individual. Por exemplo, quando um paciente contaminado com agente biológico de alta infectividade decide não se tratar. Como a sua decisão coloca em risco a saúde pública, você não poderá permitir que ele deixe a unidade de saúde sem o encaminhamento correto, por mais que esta decisão vá contra a sua vontade. Esse é o momento em que você irá se esbarrar no princípio da justiça, que trata sobre a distribuição adequada dos direitos e deveres. Ser justo com o Senhor do caso é enxergar sua necessidade. O que você deveria fazer nesse caso? A decisão é a sua e deve ser tomada junto ao corpo técnico da instituição. Se os cuidados a que o Senhor se igualam, se os cuidados a este Senhor se igualam como você cuidaria de si mesmo, isso é sinal de que provavelmente você está agindo de maneira correta. Assim, a ética na saúde não se restringe apenas ao código de ética. Ela se estende ao direito à pessoa como cidadã ou ser social. Sua essência é a liberdade, mas com compromisso e responsabilidade. É o princípio universal da responsabilidade que rege todas as questões éticas, seja ela individual, pública ou planetária. Discurso, moral e conduta profissional. Assista ao vídeo com a apresentação dos 4 níveis do discurso moral e conduta profissional pela especialista Karine Sena.
Olá, caros alunos. Eu sou a professora Karine Sena, mestre em Ciências do Cuidado. Trataremos sobre os 4 níveis do discurso moral e a conduta profissional. Para darmos início, vamos começar com a seguinte pergunta: o que é a ética profissional? A ética é o ramo da filosofia que se debruça sobre o bom e o mal, aquilo que é considerado certo e errado pela sociedade. Chama-se de ética profissional o conjunto de normas morais que os indivíduos devem seguir ao exercer qualquer atividade. O objetivo da ética é garantir a convivência pacífica dentro das comunidades. Essa ideia pode se aplicar também às relações dentro das empresas e entre essa empresa e a sociedade em que atua. É a ética que define os códigos de conduta aceitáveis para que se alcance o bem comum, incluindo no ambiente corporativo. No caso do indivíduo que exerce uma profissão, a primeira vantagem de se atuar seguindo parâmetros éticos é de ter a garantia de uma consciência tranquila. Isso proporciona a certeza de que sua conduta é correta e não prejudica outras pessoas. Observar a ética profissional também é importante em termos de carreira. Além da competência no exercício das funções, as empresas valorizam funcionários que possuem um comportamento ético e exemplar. Assim, valores como honestidade, a humildade e o respeito ao próximo são aliados para quem deseja se destacar no trabalho e ganhar a admiração de chefes e colegas. Do ponto de vista das empresas, o respeito à ética profissional garante, em primeiro lugar, um ambiente de trabalho harmonioso, que se reflete no nível de comprometimento e satisfação dos funcionários. Esse clima amistoso melhora o rendimento das equipes, levando ao aumento da produtividade e ao desenvolvimento da empresa como um todo. A ética explica as normas e comportamentos morais do ser humano de forma racional e científica, por meio de legislações que autenticam esse comportamento diante da sociedade. A moral diz respeito ao conjunto de regras aplicadas no dia a dia para cada indivíduo, de acordo com o seu próprio entendimento entre o que é certo e errado. A principal diferença entre ética e moral consiste em que a ética diz respeito a um posicionamento pessoal e racional em relação a um conceito determinado por um grupo. A moral é o próprio conceito em si, que é definido em um grupo ou sociedade. Verificando o aprendizado, a ética profissional deve ser vista de forma a fazer com que o profissional seja pensante. O que norteia esses profissionais? A atuação profissional e normatização das condutas esperadas e obrigatórias dos profissionais da área de saúde. B. Atuar de forma incoerente e de forma obrigatória. C. As normas são impostas sem saber separar o que é bom ou ruim. D. Os profissionais atuam sem nenhuma normatização. E. Saber como aplicar o código ético. Saber como aplicar o código ético. Parabéns, aí está correta. A prática profissional dos diversos profissionais que atuam no serviço de saúde pública está inteiramente embasada ou relacionada com aspectos éticos próprios da profissão ou da bioética. Estes aspectos norteiam a atuação profissional e normatizam condutas esperadas e obrigatórias dos profissionais da área da saúde. 2. Todos os seres vivos são vulneráveis por estarem sujeitos a riscos de qualquer natureza, intencionais ou não. Indo mais fundo, existe a vulnerabilidade intrínseca à vida. O ser vulnerável, mas estar vulnerável implica em situações de vulnerabilidade. Este conceito é o de... Parabéns, a alternativa correta é a C. Em definição geral, vulnerável é todo aquele que pode ser vulnerado, isto é, ferido, ofendido ou melindrado.
Ok? E aqui acabamos o módulo 1.